Vamos falar hoje um pouco sobre a parábola da viúva persistente. Está no livro de Lucas, no capítulo 18. Nos diz o seguinte: E contou-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e de nunca desfalecer. Dizia: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Mas havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça, cobra-me os meus adversários. E logo algum tempo depois de atendê-la, ele disse consigo mesmo: Ainda que não tenham a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva, ela está me importunando, eu hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, ela não me importune mais. E disse o Senhor: Ouve o que diz o juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa fazei-lhe justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu te pergunto, como é que está a sua vida? Você está orando? Você está perseverando? Porque a palavra ela nos diz o poder de orar e de perseverar. Imagine se aquela viúva ela fosse uma única vez e ela recebesse um não e ela não voltasse mais. A causa dela seria julgada? Não, ela não seria. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos orar sempre, nós devemos persistir e nós devemos dizer para Deus: Deus, o Senhor pode, Deus, o Senhor é conosco, Deus, o Senhor tem que fazer justiça em nossa vida, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da justiça. E se o homem ele não quer ser importunado, imagine o Senhor. Imagine o Senhor que é grandioso e imagine que o Senhor que é poderoso. E ele diz no versículo 8, ele nos diz: Digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então é isso que ele quer dizer, que ele depressa ele vai fazer justiça. E se quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Ele está querendo dizer que muitos vão desistir, muitos não vão perseverar, porque nós vamos pedir, mas não quer dizer que nós vamos pedir e que vai acontecer de imediato. Não, nós vamos pedir, nós vamos clamar, nós vamos implorar, nós vamos ser perseverantes e Deus ele vai nos honrar. Ele vai ser que nem aquele juiz que não quis ser importunado, mas só que Deus não vai agir de má fé que nem aquele juiz. Deus, ele vai agir com amor, porque Deus, ele quer nos ouvir, ele quer ouvir a nossa voz. Antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe de tudo aquilo que nós precisamos, mas ele quer ouvir a nossa voz. Então vamos gritar, vamos clamar, vamos orar e vamos persistir, porque tudo que Deus faz é perfeito. E se Deus vai fazer, vai ser maravilhoso. Amém.